Queridos, graça e paz, louvamos a Deus por estarmos juntos nesse momento à luz da Bíblia. Receba o nosso abraço neste momento, no nome de Jesus, a todos os irmãos da IBAMP, toda a liderança, corpo diaconal e a todos os obreiros, pastores, evangelistas, diáconos, líderes de todas as denominações. Que Deus os abençoe no nome de Jesus. E o nosso abraço especial a todos os amigos que ainda não fizeram a sua decisão aos pés do Senhor, mas vão ter acesso a esse vídeo que estamos falando acerca da palavra do Senhor, neste momento à luz da Bíblia. Hoje meditaremos, queridos, no versículo 13 do capítulo 7 do Evangelho de São Lucas, que diz assim: Ao vê-la o Senhor sentiu grande compaixão por ela e lhe disse: Não chores. Amém? No capítulo 7, queridos, do Evangelho de São Lucas, temos a descrição de um milagre fantástico, quando Jesus foi procurado por um centurião que o seu servo estava muito enfermo. E o centurião pediu para que Jesus fosse até a sua residência para orar pelo seu servo. E quando Jesus ia no caminho, ele mandou uns amigos para dizer a ele que não era digno de que Jesus entrasse na sua casa, mas que mandasse somente uma palavra. E ele cria que o seu servo ficaria curado. E Jesus maravilhou-se tremendamente com a fé daquele centurião. E quando aqueles que vieram trazer a notícia para Jesus voltaram, o servo estava curado. E logo em seguida, o texto diz a partir do verso 11, que Jesus foi para uma cidade chamada Naim. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. É interessante frisar aqui que Jesus, quando estava adentrando em Naim, com ele e os discípulos e uma grande multidão. E o texto diz no versículo 12 que Jesus encontrou também, Jesus ia entrando em Naim e encontrou uma multidão que ia saindo também de Naim. E a multidão era assim, versículo 12. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Nós vemos aqui, queridos, é interessante frisar isso aqui, duas grandes multidões, uma entrando e uma saindo. Uma multidão que tinha vida, uma multidão que tinha alegria, uma multidão que tinha prazer, uma multidão que glorificava, uma multidão que exaltava, estava eufórica, porque ali estava o Filho de Deus. Uma multidão que eu creio que estavam alegres em meio ao sol causticante da Palestina. Mas do outro lado, saindo da cidade, juntamente com aquela mãe, viúva, único filho que tinha, que era o arrimo que ela tinha para sua casa, agora tinha morrido e ela estava indo sepultar o seu filho. Mas esta multidão que ia com ela era totalmente oposta à multidão que ia entrando na cidade. A multidão que ia saindo com ela era a multidão da tristeza, era a multidão do desalento, era a multidão que nada estava dando certo, era a multidão do choro, era a multidão do desespero, era a multidão que nada poderia ser resolvido. Até então, chega a multidão, sequenciada por Jesus, adentrando na cidade, que era a multidão da vida. A multidão da mulher ia saindo da cidade, era a multidão de morte. Mas a multidão que ia entrando em Naim, era a multidão que tinha o servo, que tinha o Jeová Jireh, tinha o Yeshua, que era o autor da vida. É interessante frisar, queridos, que no encontro dessa multidão, da multidão da vida e da multidão da morte, no versículo 12, diz o texto que Jesus, ao contemplar aquela mãe, teve grande compaixão dela. Jesus teve um amor profundo por aquela mulher, porque Jesus viu a situação daquela mulher. Viúva na Palestina, naquela época de Jesus,
já não valia nada no contexto cultural e filosófico e social do momento. Uma viúva era considerada como nada, como escória. E agora o único filho que ela tinha, ela estava saindo da cidade para enterrá-lo. Mas Jesus teve compaixão daquela mulher. E quando Jesus tem compaixão, ele realiza algo extraordinário na vida daquele que ele tem compaixão, daquele que ele requer, ele toma como propósito abençoá-lo, mudar o quadro, mudar a vida totalmente. O texto diz que, versículo 13, ao vê-la, o Senhor sentiu grande compaixão por ela e lhe disse: não chores. É interessante frisar aqui, com certeza aquela mulher estava lamentando a morte de seu filho e iria enterrar o seu filho chorando, mas Jesus foi o único que tinha autoridade naquela época e naquele momento crucial para aquela mulher, para dizer àquela mulher: não chores. E quantas vezes o Senhor diz para mim e para você: não chores, eu sou o consolo. Eu sou o Deus que enxuga as lágrimas. Eu sou o Deus que muda o quadro. Eu sou o Deus que cria situações. Glória a Deus por isso. Jesus tinha autoridade para dizer. Eu creio, conjectura minha, que muitos pararam e ficaram olhando assim. Como é que se manda uma mãe viúva, mãe de um único filho que ela tinha, parar de chorar quando ela ia caminhando para enterrá-lo? Mas Jesus tem autoridade para fazer isso, porque os mortos obedecem à sua voz, porque Ele é o autor da vida. Os sepulcros se abrem em meio à sua palavra, porque Ele tem autoridade para mandar o esquife sair. Por isso que Ele disse para aquela mulher: não chores. Na sequência, queridos, no verso 14, diz assim: chegando-se, colocou a mão no caixão e, parando os que o levaram, disse: jovem, eu a ti te digo, levanta-te. Segunda palavra de ordem. A primeira palavra de ordem foi para aquela mãe: não chores. A segunda palavra de ordem que Jesus deu naquele momento foi para o jovem: jovem, a ti te digo, levanta-te. Eu tenho certeza que a multidão ficou boquiaberta. Jesus disse para o moço se levantar e, na sequência, ele entregou a sua mãe. Por isso que ele disse para a mãe, na primeira palavra de ordem: não chores. Deus está dizendo para mim e para você que em meio a situação tão adversa, Ele está dizendo para todos nós: não chores, porque eu sou o consolo. Salmo 30, verso 5, Davi disse de uma forma poética muito forte que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Na sequência, no verso 15, Jesus disse: o rapaz assentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. O verso 6 diz: todos ficaram cheios de temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Verso 17: correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a região ao redor. Quando Jesus manda uma palavra de ordem dizendo: não chores, Ele vai sequenciar e trazer a vitória, para que o sorriso possa chegar nos meus lábios e no seu, como chegou nos lábios daquela mãe. E aquele moço foi entregue à sua mãe, e Jesus foi glorificado ali, de uma forma extraordinária, e todos ficaram cheios de temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. Receba esta palavra neste momento. Deus está dizendo para mim e para você: eu não sei o que você está passando, mas Deus está dizendo para mim e para você: não chores, porque Ele é o Senhor que pode dizer isso, porque Ele enxuga as lágrimas, Ele faz o nosso coração ficar alegre, Ele muda o quadro, porque Ele é poderoso para fazer, no nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Se você puder orar comigo, vamos orar. Vamos subir ao trono da graça agora,
no nome de Jesus. Pai querido, nós te louvamos. Nós te bendizemos, Senhor, porque a tua palavra é fiel. Ah, Pai querido, a tua primeira ordem foi para aquela mãe: não chores. E tu estás dizendo neste momento para mim, para todos aqueles que vão ter acesso a esse vídeo, tu estás dizendo: não chores, porque sabemos que tu és o consolo. Tu és o Deus que muda o quadro, tu és o Deus que enxuga as lágrimas. Pai querido, no teu nome eu te apresento as famílias agora. Meu Senhor querido, eu te apresento cada nação. Eu te apresento em especial o nosso Brasil, presidente da República, Senhor, cada estado deste Brasil. Pai querido, no teu nome eu te apresento a tua igreja, os teus filhos que estão, Senhor, prostrados agora buscando a tua face. Meu Senhor querido, nós te louvamos, Senhor, e sabemos que as lágrimas serão enxutas, porque tu és o Deus que enxuga toda lágrima. No teu nome, Deus, nós te louvamos para sempre. Amém.